o que Deus espera de mim, aprender sobre a igreja. Aprender sobre a igreja. No Evangelho de Mateus, se você está com a sua Bíblia aí, abre comigo, lá em Mateus, capítulo 16, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 16. Versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós temos uma das promessas mais importantes de Jesus. Quem pode ler esse versículo para nós? Por favor, Mateus 16, versículo 18. Eu leio. Também. Opa. Pode ler, Petros, pode ler. Tudo bem. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado. Valeu, Elaine. Muito obrigado. Edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo. E hoje nós vamos falar sobre isso no nosso estudo. O que Deus espera de mim? Conhecer ou aprender sobre a igreja. O que será que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz: edificarei a minha igreja? A palavra igreja era uma palavra muito comum na época de Jesus. Muito mais comum do que é hoje, né? Se hoje a palavra igreja já é bem comum, na época de Jesus era muito mais ainda. E a palavra igreja vem de uma palavra grega que significa chamado para fora, ou uma assembleia. Chamado para fora, ou uma assembleia. E era muito usada na língua grega. Por exemplo, né, era usada para qualquer tipo de reunião ou assembleia de pessoas que eram chamadas para fora da sua rotina, da sua vida normal, para uma reunião específica, para tratar de um assunto. Por exemplo, vamos pensar que os governantes de uma certa cidade precisavam discutir qualquer assunto ligado com a cidade, então eles convocavam uma assembleia, uma igreja. Era assim que a palavra era usada, né? Então significava uma reunião de pessoas que eram chamadas para fora da sua rotina normal, da sua rotina de vida, para participarem de uma reunião específica para tratar de um determinado assunto. E muitas vezes a palavra assembleia era usada. Vamos ver um exemplo aqui na própria palavra de Deus? Olha Atos capítulo 19 comigo. Vai lá para o livro de Atos, Atos capítulo 19, olha o versículo 32. Atos 19, 32. Quem pode ler esse versículo aí para nós? Atos capítulo 19, versículo 32, por favor. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão.
e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Obrigado. Essa palavra assembleia é a nossa palavra igreja, né? É a mesma palavra na língua grega, né? Uma assembleia reunida para discutir um determinado assunto. Olha o mesmo capítulo 19. Vamos ler agora os versículos 39 e 40. Quem pode ler para a gente? Mas, se de alguma outra coisa pleiteias, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Obrigado. Olha a palavra assembleia usada de novo, ajuntamento, né? É a palavra igreja na língua grega. Então, era uma palavra muito comum, usada de diversas maneiras, significava, né, o chamar as pessoas para fora da sua rotina diária para participarem, então, de uma reunião específica, um determinado assunto. Agora, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, aquele texto que nós começamos lendo, quando Jesus usa a palavra igreja, edificarei a minha igreja. Jesus tira a palavra igreja daquele uso comum e ele diz a minha igreja, ou a minha assembleia de pessoas. Agora não era uma reunião qualquer, para se tratar de qualquer assunto. Agora Jesus está dizendo a minha igreja. Ele não diz lá, edificarei a igreja, mas ele fala, edificarei a minha igreja. E por que será que Jesus usa desta maneira, minha? O que será que Jesus está querendo dizer, né? Com minha. Por que você fala hoje, olha, esta é a minha geladeira, este é o meu carro? Por que você fala isso? Porque Designação comprou. de posse, propriedade. Sou o proprietário. E comprou, porque né? eu comprei. Eu comprei, eu sou o proprietário. É isso mesmo, né? Você não vai na casa do seu vizinho, espero que não, né? E olhe a televisão dele e fala, esta é a minha televisão. Não, né? Aquela televisão é dele, né? Porque nós compramos, somos os proprietários. Agora, quando Jesus fala a minha igreja, significa a mesma coisa, não é? Ele comprou esta igreja, não com dinheiro, mas com o seu sangue precioso. Olha comigo o capítulo 20 do livro de Atos. Se você ainda está aberto aí em Atos 19, o próximo capítulo, capítulo 20, quem pode ler para a gente o versículo 28? Atos 20, 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande Danilo, Oi. Atos capítulo 20, perdão. versículo 28. Desculpa, tá? Mas mal, pode ler para a gente o 28. Sim. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Muito Amém. obrigado, né? Imagina. Jesus fala a minha igreja,
Da mesma maneira que nós falamos o meu carro, a minha casa. Nós falamos isso porque nós compramos, né? Pertence a nós. Jesus está dizendo lá em Mateus 16: edificarei a minha igreja. Porque ele comprou a igreja, não com dinheiro, mas com o seu sangue. É isso que o texto que acabamos de ler fala. Olha um outro texto que nos ajuda também a entender isso. Vai mais para o final da sua Bíblia, lá para a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Quem achou, por favor, pode ler aqui para a gente. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Obrigado, né? Jesus comprou a sua igreja, essa assembleia de pessoas, com o seu próprio sangue. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 16, eu vou edificar a minha igreja. Ele pegou uma palavra que era muito comum na época, todo mundo entendia o que igreja significava, não é? Era um grupo de pessoas chamadas para fora da sua rotina normal de vida para participarem de uma reunião específica. E Jesus usa essa palavra e diz, eu vou edificar a minha igreja, a minha assembleia de pessoas. Ele comprou essa igreja com o seu sangue, o seu precioso sangue. Por isso, ele podia falar a minha igreja. Agora, já vimos que a palavra igreja significa chamados para fora. Então, aquelas pessoas que vão fazer parte da igreja de Jesus, da igreja de Cristo, que ele comprou com o seu sangue, essas pessoas são chamadas para fora. Mas são chamadas para fora do quê? Do mundo, do pecado. Do mundo, dos pecados. Alguém tem alguma outra ideia? Posso mexer? Chamados para fora do mundo, da nossa rotina normal, não é? Que tínhamos antes. E agora nós vamos fazer parte desta igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Vamos fazer parte do reino de Jesus. Olha comigo uma passagem que nos ajuda a entender o que nós estamos falando. Se você está em Pedro, volta a alguns livros, vai para um livro chamado Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quem pode ler esse texto para nós, por favor? Eu li. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Obrigado, não é? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, né? Nós fomos chamados para fora. Aqueles que fazem parte desta igreja que Jesus comprou com o seu sangue são chamados para fora. É isso que a palavra quer dizer. Para fora do mundo, para fora dos seus pecados, para fora desse domínio das trevas. E agora são transportados para o reino de Jesus, para a sua igreja, não é? Então, pessoas que são retiradas de um lugar e colocadas em outro. É isso que significa a palavra igreja, né? Pessoas chamadas para fora do mundo e sendo transportadas para o reino de Jesus, para essa igreja. E olha que interessante a relação que Jesus tem com a sua igreja. Nós podíamos falar de várias coisas. Eu vou dar 3 exemplos, 3 situações que nos ajudam a entender qual a relação de Jesus com este grupo de pessoas, né? Essa assembleia de pessoas que fazem parte desta igreja. A primeira relação nós vamos ver lá no livro de Efésios. Hoje a gente está vendo várias passagens, né? Estamos atravessando um pouco a Bíblia e vendo várias passagens. Se você está em Colossenses, volta 2 livros e você vai estar em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Vamos ver a primeira relação que Jesus tem com a sua igreja. Quem pode ler para a gente? Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Muito obrigado. Qual é aqui, de acordo com esse texto, a relação de Jesus para com esta igreja? Quem que conseguiu ver aí? Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça. E a igreja é o quê? O estrado. O corpo. A igreja é o corpo. É o corpo com muitos membros. Isso mesmo. Olha essa primeira relação aí, né? De Jesus para com essa igreja que ele comprou com o seu sangue. Ele é o cabeça e a igreja, por consequência, é o corpo. Pensa um pouco no seu corpo físico, né? Não é difícil da gente entender esse tipo de relação. A nossa cabeça, ela comanda o nosso corpo, não é mesmo? Você, sem pensar, levanta o seu braço esquerdo. Mas quem deu este comando foi sua cabeça. Sem pensar, você anda 3 passos para trás. Quem deu este comando foi sua cabeça, né? O nosso corpo humano é um bom exemplo desta relação de Jesus para com a sua igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Aquilo que o cabeça comanda, o corpo obedece e faz. Se a sua cabeça está dizendo, levanta a perna, e a sua perna não levanta,
algum problema está havendo entre a cabeça e o corpo. O corpo não está obedecendo à cabeça e as coisas não começam a funcionar bem. É a mesma coisa de Jesus para com a igreja. Se Jesus fala uma coisa e esta assembleia de pessoas, né? Eu quero lembrar o que a palavra igreja quer dizer. Igreja não é um prédio, igreja não é uma casa, igreja é uma assembleia de pessoas. Então, se Jesus, que é o cabeça, fala alguma coisa e a igreja não obedece, alguma coisa está errada, né? Não é o normal, porque o normal é o corpo falar, levanta a perna, você levanta a perna. A cabeça falar, né? Você levanta a perna, e o corpo levanta a perna. Se não acontece isso, algum problema existe. E é exatamente esta a relação que nós aprendemos aqui da palavra de Deus, de Cristo para com essa assembleia de pessoas que formam a sua igreja. Cristo, como o cabeça, ele vai dar as suas ordens. E o corpo responde e obedece a estas ordens. Não é difícil da gente entender, não é o que a palavra de Deus está ensinando sobre a igreja e o relacionamento de Jesus para com ela. Vamos ver um segundo exemplo, né, desta relação de Jesus para com a igreja. Abre agora a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Então, você tem que voltar um pouco aí, se você está em Efésios, volta para o Evangelho de João, mas no começo do Novo Testamento, no capítulo 10. João, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 16. João 10, 16. Quem pode ler também, por favor? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Obrigado, Lucas. Qual é o relacionamento aí, a relação que você conseguiu enxergar entre Jesus e a sua igreja? Não sou pastor? Jesus é o pastor. Jesus é o pastor. E a igreja? Nós, as ovelhas. A igreja são as ovelhas. A igreja é o rebanho. Somos nós. É, isso mesmo. Então, a segunda relação que a gente aprende e entende sobre Jesus e a sua igreja, além de Jesus ser o cabeça e a igreja ser o corpo, agora, Jesus é o pastor e a igreja é o rebanho, são as ovelhas. E não é difícil a gente entender esse tipo de relação, né? As ovelhas obedecem à voz do pastor. Eu não tenho nenhum tipo de experiência com ovelhas, né? Aliás, acho que se eu fosse conversar com as ovelhas, elas todas iam fugir, né? Mas aqueles que são pastores de ovelhas, né? Cuidadores de ovelhas, as ovelhas obedecem à voz daquele pastor. O pastor chama as ovelhas e elas vêm até ele. É a mesma coisa com Jesus e a sua igreja. Alan, Jesus é o pastor. A igreja são as ovelhas. É o rebanho. Alan, Pois não, João? Alan, tem uma analogia assim. Eu servi o exército e eu vi muitos colegas se perderem
por não seguir as coordenadas da bússola que a gente pega, né? Então, dava muita gente errando por não prestar atenção lá nas instruções. E assim é hoje, né? A gente que não segue Cristo e esquece dos seus mandamentos se perde, né? Sem dúvida. Obrigado, João, né? Pensa numa ovelha, né? A ovelha não é o animal mais esperto que existe, né? Pelo contrário. A ovelha não é muito esperta, não. Se o pastor deixar a ovelha sozinha, ela vai se perder, não é? Ela não consegue se proteger. Vem um lobo, vem um leão, vem um urso, vai abocanhar aquela ovelha, não é? Ela está sempre precisando da orientação do pastor. Olha que tipo de relacionamento Jesus tem para com a sua igreja. Ele é o pastor, a igreja é o rebanho. Pois não, Giovanni? Tirar uma dúvida desse versículo que tu leste agora aqui. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele está falando dos gentios ou daqueles que não estavam seguindo ele, ou de ambos? E os dois aqui, né? Jesus está falando aqui com os judeus. Então, a primeira ideia é essa mesmo que você colocou em primeiro lugar aí. Ele está dizendo, olha, tem outras pessoas, outros povos, que também farão parte da minha igreja. Não só os gentios, os judeus, mas os gentios também. Jesus já estava predizendo o que iria acontecer. Alguns anos mais tarde, né, começou lá com a família de Cornélio, né, os primeiros gentios a fazerem parte deste reino. Então, Jesus já estava predizendo o que iria acontecer. Tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta, Giovanni. Então, olha só a relação, de novo, Jesus com a sua igreja, né? Jesus é o pastor, a igreja são as ovelhas, são este rebanho. E é Oi, um Valdivino. só pastor. Ele fala, é um só pastor, né? Ah, muito bem, obrigado por isso aí. Muito bem observado, né? Não existe mais do que um pastor. É um só. Não existe um pastor no céu e um pastor na terra. Não existe mais do que um pastor na terra. É um pastor somente. E esse pastor é Jesus. E no mesmo versículo, também diz que haverá somente um rebanho. Então, não existem vários rebanhos, não é? Esta ideia que o mundo ensina, que o mundo traz, por mais atrativa que seja, não é verdadeira. E a ideia que o mundo traz é que existem muitos rebanhos, não é? Você já ouviu alguém dizer: todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam ao céu. Todas as religiões são boas. Não importa o que você pensa, não importa o que você pensa, não importa o que o outro pensa. Desde que você seja uma pessoa boa, desde que você não esteja fazendo mal para o outro, é tudo válido. Tudo vai chegar até Deus. Já ouvi muito isso. isso. O mundo ensina, né? Só um minutinho. Isso é o que o mundo ensina. É muito atrativo, porque lógico que nós, seres humanos, nós queremos pensar que não importa onde eu estou, não importa qual igreja eu faço parte, eu estou indo para o céu. É muito gostoso essa ideia. Mas a palavra de Deus ensina que, além de existir somente um
pastor, existe somente um rebanho. E este rebanho escuta a voz do pastor e obedece à voz do pastor. Não adianta nada a ovelha ouvir a voz do pastor, né? O pastor está chamando as ovelhas para voltarem para o curral à noite. Não adianta nada a ovelha ouvir a voz e falar: ah, eu não quero voltar, não. Eu vou ficar aqui fora hoje à noite. O que vai acontecer com essa ovelha? Ela vai acabar morrendo. Então, aquele rebanho, a igreja que Jesus comprou com o seu sangue, estas ovelhas vão ouvir a voz do pastor e vão obedecer ao pastor. É um rebanho, um pastor. Tinha algumas pessoas que queriam falar? Se os irmãos quiserem pesquisar, isso aí que fala que todos os caminhos levam ao céu, chama ecumenismo. Isso. Obrigado, Peterson. Exatamente isso, né? Ecumenismo. Todos os caminhos vão ao céu. É uma ideia atrativa, mas é uma ideia falsa. É um sofismo cruel. Obrigado, Peterson. João, você queria falar? Efésios 1:13 também fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Sim, exatamente. Tem a maneira, não é? De como fazer parte deste rebanho, com certeza, né? Muito obrigado, né? Mais alguém quer falar ou posso passar para o terceiro exemplo? Se quiser falar, pode falar. Jesus disse: eu sou o caminho. Pronto, só ele é o caminho, não existe mais. Eu sou o caminho. Muito bem, Esdras. Isso mesmo, né? Muito bem, né? Eu sou o caminho. Olha só, a terceira relação que aprendemos aqui da palavra de Deus entre Cristo e a sua igreja, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Volta lá para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Se você está aqui em João, tem que ir um pouquinho mais para frente. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Quem pode ler para a gente? Colossenses 1, 13 e 14. Posso ler? Pode ler. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Muito obrigado. Aqui está um pouquinho mais difícil de ver, hein? Vamos ver quem que vai achar aqui esta relação de Jesus com a sua igreja. Qual que é aqui? Jesus é o quê? E a igreja é o quê? Redenção. Libertador. Redenção, libertador, está chegando perto. A igreja está sendo transportada para onde? Para o reino de luz. Para o reino de Deus. Para o reino. Então, a igreja é este reino. Se a igreja é o reino, Jesus é o quê? Rei. O rei. Aqui fica claro, né, Alan? Aqui fica claro sobre o exemplo de igreja, que é chamado para fora daqui, podemos dizer, do domínio das trevas. Isso mesmo. Né? Onde ele nos resgata do perdão dos pecados. Exatamente. Lembra que nós falamos chamado para fora do quê? Para fora do mundo, para fora dos pecados, para fora das trevas. E somos transportados para o seu reino. Né? Então, se a igreja é o reino, Jesus é
o rei. Esse é o outro relacionamento de Jesus e a sua igreja. Rei e reino. Súditos, reis, súditos. Súditos, né? E o reino obedece ao que o rei manda, né? Então, os exemplos são diferentes, mas a relação é a mesma. Cabeça e corpo. Os que pertencem ao reino, né, Aaron? Respondem ao rei, se submete ao rei. Isso, né? Isso mesmo. Olha lá. Cabeça, corpo. Pastor, rebanho. Rei, reino. Né? Exemplos diferentes, mas a situação é a mesma. Né? Jesus é quem manda. Ele é o cabeça, ele é o pastor, ele é o rei. E a sua igreja, que são, lembra, pessoas, né? É uma assembleia de pessoas chamadas para fora do mundo para fazer parte dessa igreja. Essas pessoas, então, elas são o corpo, elas são o rebanho e elas são o reino, né? Fazem parte deste reino. Não é muito difícil, não é, nós entendermos a relação, o relacionamento de Jesus com a sua igreja. E ele podia falar, minha igreja, porque ele comprou a igreja, não com dinheiro, mas com o seu próprio sangue. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, alguém queria falar alguma coisa? Pode falar. Como ele falou, minha igreja, porque ele é o arquiteto, ele é o construtor, né? Ele tem esse poder de dizer, a minha igreja, que ele é o arquiteto, é o construtor, né? Sim, sim, exatamente. Obrigado, Esdras, né? E a minha perguntinha é exatamente neste sentido. Por que Jesus precisava comprar, construir, edificar, como o texto fala, uma igreja? Por que Jesus precisava fazer isto? A resposta está no livro de Efésios. Aliás, se você quer aprender um pouco sobre a igreja, leia o livro de Efésios. Efésios fala bastante sobre a igreja. E lá nós vamos encontrar a resposta do porquê Jesus precisava edificar, comprar, construir uma igreja. Vai lá para Efésios, se você está em Colossenses aqui ainda, volta 2 livros, você vai chegar em Efésios. Olha o capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 23 e nós vamos entender o porquê que Jesus, então, edificou, comprou uma igreja. Capítulo 5, versículo 23. Presta bem atenção no final do versículo, tá? A resposta está ali. Quem pode ler para a gente o versículo 23? Eu leio. Tá? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por que é que Jesus, então, edificou uma igreja? Salvador, para salvar. Para salvar esta igreja. Para ser o salvador deste corpo. Olha, para que essa assembleia de pessoas, né, chamadas para fora, que é a igreja, para que esta assembleia de pessoas, ou este corpo, pudessem estar reunidos num só lugar. Jesus, então,
edificou a sua igreja. Ele é o Salvador. Nós podíamos usar esse tipo de relação também, né? Podia ter mais um, né? Jesus é o Salvador e a igreja são os salvos, né? Os salvados. Acho que não tem essa palavra, né? Salvos. Jesus, então, edificou uma igreja para que essas pessoas estivessem reunidas num só lugar e para que elas fossem salvas. Esses membros deste corpo, ou seja, da igreja, são uma família. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E precisam estar juntos. Assim como nós entendemos uma família, pessoas que estão crescendo juntas e ajudando-se umas às outras, é a mesma ideia com a igreja, esse grupo de pessoas que estão reunidos, precisam estar juntos, porque são uma família. Se você ainda está em Efésios, volta para o capítulo 2. Efésios, capítulo 2, olha o versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Alguém leia este versículo para nós aqui, por favor. Posso ler. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha só, não é? Vocês são da família de Deus. Este corpo, este rebanho, este reino, que é a igreja, é formada de pessoas, nós já vimos isso. Pessoas que são chamadas para fora da sua rotina normal do mundo para fazerem parte de algo específico. A igreja que Jesus comprou com seu sangue. E estes membros, este corpo, precisam estar juntos, porque são uma família. A família cresce junta, não é? A família ajuda, os membros dessa família ajudam uns aos outros a crescerem. Esta é a ideia. Jesus podia ter deixado todo mundo à vontade, né? Olha, não vou precisar reunir todos numa só família. Mas aí seria diferente, não é? A igreja não poderia ser como uma família, se cada um tivesse aonde quisesse. Não, a igreja é uma família, crescendo junta, crescendo e se ajudando uns aos outros. Além disso, a palavra de Deus também diz que a igreja é uma casa. E, mais uma vez, nós vemos aquela ideia de pessoas estando juntas, não separadas. A igreja é uma casa. Olha comigo um versículo que ensina isso. Vamos para a primeira carta de Timóteo. Um pouquinho mais para frente, se você está em Efésios, passa Colossenses, vai um pouco mais para frente, você vai chegar em Timóteo. Tem duas cartas a Timóteo. Vamos na primeira. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu posso ler? Pode. Mas, se eu demorar... Não, perdão, isso mesmo. Tá certo, mas, Danilo. se eu demorar, sabe como as pessoas... Oi? Tá certo? Mas, se eu demorar,
saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, que é a igreja é o fundamento da verdade. Obrigado, né? Saibam como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, este corpo, né, este rebanho, também é comparado com uma casa. Além de ser comparado com uma família, é comparado com uma casa, né? E numa casa, normalmente, vivem mais do que uma pessoa, né? A ideia de estarmos juntos. Por isso que Cristo edificou a sua igreja, para que as pessoas estivessem juntas, como uma família, como uma casa, todas obedecendo ao cabeça, ao pastor, ao rei, né? Todas juntas. E a palavra de Deus ensina também que esta família, esta casa, ela se reunia no primeiro dia da semana. Ela se reunia nos domingos. E eu quero mostrar uma passagem que nos ensina a importância desta reunião. Eu já estudei com muitas pessoas que queriam fazer parte do corpo, do rebanho, da igreja, mas não queriam se reunir com outras pessoas. Achavam que podiam ficar em casa adorando a Deus. Olha, isso não é uma família, isso não é uma casa. E eu quero mostrar agora que este rebanho, esta igreja, este corpo, se reunia. Importância da reunião. Vai para um livro chamado Hebreus. Um pouquinho mais para frente, se você está em Timóteo, um pouquinho mais para frente, você vai achar Hebreus. Vamos lá para o capítulo 10 desta carta. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler os versículos 23 a 25. Hebreus, capítulo 10, 23 a 25. Quem achou, pode ler, por favor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Obrigado. Você viu ali no comecinho do 25, né? Não deixem de se reunir. Não deixem de se congregar. E a palavra congregar vem da palavra igreja, né? Igreja, congregar. Não deixem de se reunir como igreja. A importância da reunião. E olha o 24. Por que que essa família tem que estar junta? Por que que essa casa tem que estar reunida? O que o versículo 24 fala? Para estimularmos as boas obras, né? Para nos estimularmos, né? Nos encorajar ao amor e às boas obras. Como é que eu posso encorajar alguém? Como é que eu posso estimular alguém a fazer o bem se eu estou num lugar e aquela outra pessoa está em outro lugar? É impossível, né? Então, quando eu me congrego, quando eu me reúno como igreja,
eu posso, então, encorajar e ser encorajado ao amor e às boas obras. A igreja é uma família, a igreja é uma casa, e esta família, esta casa, ela se reúne aos domingos para adorar a Deus, lógico, esta é a razão principal, mas também para encorajar o outro e ser encorajado pelo outro. E nós fazemos isso quando estamos juntos. Agora, para a gente terminar aqui, lembrando o que nós falamos na semana passada, né? O nosso tema foi o que Deus espera de mim, conhecer e aceitar o plano da salvação. Lembrando o que nós falamos na semana passada, como é que eu posso fazer parte deste corpo? Jesus já comprou com o seu sangue, já vimos a importância deste corpo que foi retirado do mundo e colocado dentro do reino de Jesus. Já vimos que deve ser como uma família, como uma casa. Como é que eu posso fazer parte deste corpo? Eu quero ler uma passagem aqui, depois a gente vai abrir para alguns comentários, mas por causa do nosso tempo, eu vou ler esta passagem. Abre comigo lá na primeira carta aos Coríntios. Volta a alguns livros, se você está em Hebreus. 1 Coríntios, capítulo 12. Podíamos ler várias passagens, e semana passada nós lemos, mas eu quero ler esta aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo 12. Como é que eu posso entrar dentro deste corpo, desta igreja? Como que eu posso fazer parte deste corpo? 1 Coríntios, capítulo 12. Olha comigo os versículos 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. O texto diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Em um só corpo, todos nós fomos batizados. Lembra a palavra batismo? Imersão. Lembra que nós vimos isso? Como é que eu entro dentro deste corpo? Como é que eu faço parte da Igreja de Jesus? Através do batismo, através desse novo nascimento, como nós vimos na semana passada. Agora, para terminarmos aqui, eu quero ler mais uma passagem, e aí nós vamos fazer o nosso término. Abre comigo lá, então, na segunda carta a Timóteo. Vai um pouquinho mais para frente. Hoje nós estamos vendo bastante da nossa Bíblia, né? Segunda carta a Timóteo. Olha o capítulo 2, versículo 10. Eu entro dentro desta igreja, eu faço parte desse grupo de pessoas, dessa assembleia de pessoas, através do batismo. E aqui eu entendo um pouco mais. Olha 2 Timóteo 2, versículo 10. O texto diz: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação
que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A salvação deste corpo está em Jesus. Já vimos isso lá em Efésios, né? Ele é o salvador do corpo. Já falamos que ele é o cabeça, que ele é o pastor, que ele é o rei. Jesus é quem traz e quem dá esta salvação. Mas lembra, a salvação é para aqueles que fazem parte da sua igreja. E eu preciso, então, tomar uma decisão de fazer parte da igreja de Jesus através deste novo nascimento, do batismo. O que é que Deus espera de mim? Deus espera que eu conheça a igreja e que este conhecimento da igreja me leve a querer ser um membro desta igreja, a fazer parte desta igreja, que é o corpo de Jesus. Aquelas pessoas que vão ser salvas quando o Salvador voltar. Pode abrir seu microfone, quem quiser falar alguma coisa. Nós temos alguns minutos para um comentário, para uma pergunta, se você assim quiser fazer. Por favor, Alan, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Pois não, Ricardo? Veja, nós lemos em 1 Timóteo 3,15, e ele se refere à igreja como sendo a casa de Deus. Sim. Eu acredito que esse casa quer dizer lar, família. Porque eu lembro que a palavra diz que Deus não habita em um santuário feito por mãos humanas. Então, essa casa que ele se refere aqui é a família, é o lar, é no aspecto espiritual, é a nossa comunhão. É isso mesmo. Sim, sim. Nós não estamos dizendo, você tem razão, Ricardo. Lembra que nós falamos que igreja não é um prédio. Isso. Igreja não é uma casa. Igreja são pessoas, né? É uma assembleia de pessoas tiradas para fora do mundo e colocadas dentro do reino. Mas a palavra de Deus descreve essa igreja como uma casa. Não estamos falando que a igreja é uma casa física, né? Mas a palavra de Deus descreve a igreja como uma família e como uma casa. Neste sentido, mostrando para nós que nós precisamos estar juntos. Porque você não é uma família, é raro você ter numa casa uma pessoa, né? Normalmente você tem mais. E essas pessoas estão juntas, se ajudando, se amando, cooperando entre si. Então, neste sentido, Ricardo, a igreja é como uma casa, mas não é uma casa física, tá? Porque a igreja são pessoas, uma assembleia de pessoas, tá bom? Alan, sim. Alan, como o plano de Deus é maravilhoso e bem feito, né? Ele planifica a igreja antes da criação do mundo, profetiza no Velho Testamento, depois vem João Batista e profetiza o reino de Deus, vem Cristo, promete, edifica a sua igreja, compra a sua igreja, morre, ressuscita, e dá a missão para o Espírito Santo, com os apóstolos e os profetas, e agora mestres, professores como tu, continuando iniciar a igreja e trazendo mais membros para essa casa espiritual. Uhum. É isso mesmo, né, Giovanni? Fez um excelente resumo aí. Deus é fantástico, não é? Isso mesmo. Com certeza é o plano dele, né? E o que ele espera de você e de mim de novo, olha, é conhecer esta igreja e, através deste conhecimento, querer fazer parte dessa assembleia de pessoas, né? Que são o rebanho, o corpo, o reino, que Jesus vem um dia para salvar.
É isso que Deus espera de você e de mim, né? Mais alguém? Opa, a gente pode ver pelo sentido da palavra também, que em qualquer língua que você vai aprender, eu vivo e eu moro, é exatamente a mesma coisa. Tipo, o irmão fala em inglês, né? Então sabe que, tipo, no caso do irmão I've my wife. Eu vivo com minha esposa. Ou seja, eu moro e eu vivo. É a mesma coisa. Sim, sim. Obrigado, Peterson. Um bom exemplo aí também. Muito obrigado. Tá? Alan. Sim. Alan. Oi, João. O mundo religioso aí fora se chama de irmãos um aos outros, né? Mas Jesus diz lá, né? Falaram, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão ali te chamando. E aí Jesus aponta para os discípulos e diz, quem é meu irmão, quem é minha mãe, né? Eles são todos aqueles que obedecem a sua palavra. Então, ele é o pastor, né? Quem obedece a ele faz parte dessa família, né? Exatamente, né? Faz parte. E lembra como nós falamos aqui, como é que eu faço parte, né? Eu preciso obedecer e obedecer na prática, não é só na palavra, mas é na prática. Quando eu desço as águas, quando eu me batizo, quando eu tenho esse novo nascimento, eu começo a fazer parte dessa assembleia de pessoas, desta igreja. Tá? Muito bom. Alguém mais, antes da gente orar? Só uma analogia, se eu puder, muitos já devem ter ouvido, mas eu gosto muito da analogia de congregar com o carvão na fogueira, né? Quando tira um e põe do ladinho, o que acontece? Ele esfria rápido. Mas quando estão todos juntos, a fogueira fica quente, né? Então você sente aquele calor humano. Então a gente tem que congregar, tem que estar sempre em contato, né? Para não ter esse perigo de esfriar, de perder o fervor, de perder o amor, né? Essa moça aí é muito esperta, hein? Deve ser parente de alguém aqui, né? Não sei não, né? Mas é isso mesmo, um ótimo exemplo, não é? Se a gente tira um carvão, tira um raminho, né, do fogo, ele vai apagando aos poucos e ele esfria. Mas se está junto com os outros, um aquece o outro. É isso que é a igreja. É uma família. Por isso que precisamos estar juntos. E não cada um num lugar separado, sozinho, fazendo aquilo que acha que é melhor. Nós temos um cabeça, temos um pastor, temos um rei. E quem dá as ordens é ele, né? Obrigado aí, Cíntia. Muito bom exemplo. Tá? Obrigada pelo moça, viu? Moça, né? Tá certo, né? Mais alguém, antes de orarmos? Para resumir, comunhão, né? Comunhão, Valdivino. Perfeito. É isso mesmo, né? Comunhão. Muito bom. É isso mesmo. Comunhão. Obrigado aí por terminar aí com essa palavra muito boa. É exatamente isso que nós precisamos, né? Comunhão. Comunhão. Estarmos juntos, tá? Vou pedir para o Márcio, estou vendo o Márcio aqui, o Márcio está embaixo da onde eu estou aqui na minha telinha. Márcio Gama, você pode nos dirigir numa oração final, e aí depois podemos abrir todos os microfones, se quiser, e falar aquele tchau gostoso que a gente faz toda quinta-feira, né? Pode nos dirigir, então, Márcio, por favor? Com certeza, Alan. O som está legível aí para todos? Tá muito bom, Márcio. Ok, vamos orar então ao nosso Deus. Santo, 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 o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai.
Santíssimo, ó Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Entramos, ó Pai, até onde o Senhor está nesse momento, através do sangue de Jesus que nos deu a liberdade de todos, ó Pai, que quiserem, através do batismo, através da fidelidade, da permanência na Tua igreja, da qual foi o assunto da aula de hoje, todo aquele, ó Pai, tem o direito de chegar até o Senhor através de Jesus, porque Ele nos dá essa grata condição. Como é bom ter tantos irmãos que têm essa alegria de orar, de chegar até os pés do nosso Pai e colocar nossos clamores, nossas necessidades, nossas dependências, reconhecendo que somente Deus, somente o Senhor, ó Pai, é capaz de nos acalentar, nos ajudar, nos ensinar e nos corrigir. Obrigado por tudo que o Senhor tem fornecido para todos nós, de forma material e principalmente da parte espiritual. O Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado até aqui, e pedimos ao Pai, com reverência, com humildade, que continue, ó Pai, nos ajudando a lembrar que o Senhor está conosco, nos ajudando em todos os nossos momentos. Obrigado, ó Pai, por essa grandiosa aula que o Teu servo trouxe para nós, onde nós vimos esse plano maravilhoso, esse plano de redenção, esse plano, ó Pai, de salvação, que nós chamamos de igreja. Tem alguns outros nomes na Tua palavra, mas igreja é um nome muito apropriado. Nós somos chamados para fora, fora do mundo, fora do pecado. Estamos, ó Pai, nos Teus caminhos, que é um caminho maravilhoso, ó Pai. Muita alegria, e o que mais nos ajuda, ó Pai, nessa vida tão difícil que estamos passando, é saber que um dia estaremos como igreja, ó Pai, que estamos hoje, mas estaremos reunidos eternamente, louvando e adorando o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, nos capacite, nos ajude a permanecermos na Tua igreja, na Tua palavra, seguindo Jesus e lembrando que o Teu Santo Espírito também nos ajuda diariamente para que a Tua igreja, ó Pai, assim como a Tua palavra, seja entregue ao Senhor pelo Teu Filho amado Jesus. Obrigado por essa noite, por esse tempo maravilhoso que estamos passando. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe cada irmão que está conectado, cada irmão que por alguma razão não conseguiu conectar hoje, e que possamos, ó Pai, adorar o Senhor sempre. Obrigado por tudo, pelo Teu servo Alan, que tem nos abençoado, tem usado para nos ajudar, e é através de Jesus, por Ele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Pode abrir, então, aí seus microfones. Amém. Vamos fazer aquela barulheira gostosa de